Fala galera, beleza? Tudo bem? Alguns clientes, eu percebo também em alguns comentários de alguns vídeos fazendo review do Lemorelli R1000, algumas dúvidas que são recorrentes e que não tem essas respostas. Inclusive tem um cliente que ele estava fazendo um orçamento, que ele está fazendo um orçamento com a gente para comprar transmissores para colocar na escola. Então ele vai colocar um transmissor HDMI no computador e mandar para televisão, porque ele está utilizando um outro sistema que está gerando algum travamento e não tá legal. Então, para ele não ficar utilizando fio, né, ficar passando aquele monte de fio, ele vai utilizar um HDMI que tem transmissão que não é por cabo, né? Então é um HDMI sem fio. E tem algumas dúvidas que ele foi me perguntando e eu vi que são dúvidas que as pessoas costumam ter sobre os transmissores e que eu respondi para eles e eu resolvi fazer esse vídeo. Estou fazendo o vídeo do R1000 e também vou fazer o vídeo do P50, ok? Diferença entre o R1000 e o P50 são dois transmissores HDMI sem fio, só que o R1000 ele transmite em 1080p e o P50 ele transmite em 4K, ok? Beleza. Vamos lá, então qual que é a primeira dúvida aí que eu percebo que é mais recorrente? O sinal transmite entre paredes? E eu já adianto a resposta, sim, transmite entre paredes. O sinal, se você estiver em local aberto, você vai conseguir transmitir até 200 metros, ok? Isso você transmitindo um transmissor para um receptor. Se você transmite um transmissor para dois receptores, você vai conseguir transmitir até 100 metros. Se é um transmissor para 3 receptores, você vai conseguir transmitir até 75 metros. E se é um transmissor até para 4 receptores, você vai conseguir até 50 metros, ok? Isso em local aberto. Em local fechado, não tem muito a definição de quantos metros vai conseguir transmitir. Isso depende, é claro, da espessura da parede. Por exemplo, se for uma parede que ela tem uma espessura muito grande, talvez você tenha algum problema. Mas, assim, grosso modo, uma parede normal, você consegue transmitir sem problema. Tipo assim, você tá com um transmissor, tá no seu quarto e você quer transmitir para a sala e está separado por uma parede, tem alguma coisa atrapalhando a transmissão ali no sentido de uma parede, algum móvel, tranquilamente o Lemorelli vai conseguir, o Lemorelli R1000 vai conseguir fazer essa transmissão, ok? Então, sim, transmite entre paredes, ok? Só em casos extremos, assim, tem 5 paredes, sabe? E você está tentando transmitir, aí realmente não foi feito esses testes, ok? Mas assim, aconselha-se que assim não seja muitas paredes, tá? Mas assim, uma parede normal funciona, digo assim, até 2 paredes, digo que funciona, mas muitas paredes não, tá? Mas transmite entre paredes. Vamos ver então qual que é a próxima pergunta mais comum aí. Vou ter interferência de outros dispositivos, como roteador, Wi-Fi, etc. Essa é uma dúvida que talvez você possa ter. Fala assim, eu tô lá transmitindo, eu vou ter interferência, por exemplo, se eu ligar um Wi-Fi, de repente não coloquei aqui, mas Bluetooth, certo? Alguém tá conectando o Bluetooth numa caixa de som, por exemplo, o roteador, tá ligado? Alguém ligou, por exemplo, um micro-ondas, certo? Você não vai ter problema, ok? O Lemorelli trabalha numa banda que ela tem pouca interferência, ok? Eu acabei não colocando no slide aqui as frequências, as bandas disponíveis para o Lemorelli, ok? Eu vou colocar isso no vídeo do Lemorelli P50, ok? Sobre as bandas disponíveis. Só adiantando aqui, o Lemorelli, por exemplo, o Lemorelli P50 ele trabalha na banda 36. Então é uma banda ali com pouca interferência e tal. E
Mesmo que você tenha interferência, isso falando agora do Lemorelli P50, mesmo que você tenha alguma interferência, aí você consegue mudar a banda do seu conjunto, ok? Seu conjunto de transmissor e receptor. Mas, respondendo, não, você não vai ter interferência de outros dispositivos. O transmissor de receptor da Lemorelli, o R1000, ele trabalha numa banda que você dificilmente vai ter alguma interferência. Assim, casos extremos, cara, tem muitos dispositivos Wi-Fi, muitas coisas, talvez, mas assim, uma interferência assim, que eu não digo assim que chega a atrapalhar, ok? Mas assim, em casos simples você não vai ter esse tipo de interferência com o Lemorelli R1000, ok? Então assim, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem coisas conectadas aí à rede, você não vai ter esse tipo de problema, ok? Por exemplo, uma sala de aula em que tem vários alunos ali com o celular e, sei lá, alguém se conectou no Bluetooth da caixa de som, por exemplo, numa festa e tal, você não vai ter problema, ok? Até porque a banda que ele trabalha é uma banda que vai ter pouco problema com interferência, ok? Vamos então para a próxima dúvida, né? Próxima pergunta. Terei problema em usar mais de um par ao mesmo tempo no mesmo ambiente? Essa é uma dúvida que eu vi até num comentário de um vídeo perguntando assim, o cara testou, por exemplo, o Lemorelli R1000. Só que ele testou um Lemorelli R1000. E de repente você quer conectar, por exemplo, eu quero pegar a imagem de uma PTZ que está, por exemplo, numa igreja e transmitir para a live. Mas ao mesmo tempo também eu quero transmitir a imagem que está no computador para o projetor na igreja. Isso vai dar interferência um no outro? Eu vou ter interferência entre esses dois transmissores? Respondendo sim, de forma básica, não, você não vai ter interferência, ok? Por quê? Porque cada par ele vai operar em sua própria frequência. Então isso garante que você não vai ter interferência de sinais entre as unidades, entre os transmissores, ok? Então significa que você vai ter uma transmissão aí de vídeo estável, não vai ter cortes, né? Não vai ter atrasos. E isso você pode utilizar, por exemplo, eu estou utilizando 2 Lemorellis, 2 transmissores e eu na mesma sala, ou 3 transmissores na mesma sala. Não vai ter problema, ok? Cada um opera na sua frequência, então eles foram uma vez pareados um com o outro, você não vai ter problemas, ok? Até quantos metros eles transmitem sinal? E assim, transmite sinal, eu digo com qualidade, ok? Você vai conseguir transmitir? Essa é uma conta assim, uma conta aproximada, tá? Mas, basicamente, você vai conseguir transmitir em ambiente aberto, tá? Um Lemorelli, um transmissor e um receptor, ok? Você vai conseguir transmitir até 200 metros. Mas, se você conectar um transmissor e 2 receptores, ok? Você vai conseguir transmitir até 75 metros. Se você tiver um transmissor, aliás, 100 metros. Se você tiver um transmissor e um receptor, aliás, 3 receptores, vai ser até 75 metros. E se você tiver um transmissor e 4 receptores, você vai conseguir transmitir até 50 metros, ok? Para os transmissores. Ou seja, vai caindo de acordo com a quantidade de transmissor, de receptores que você vai conectando no transmissor. O Lemorelli R1000, o Lemorelli, né? O TX e RX, ou seja, transmissor e receptor, eu posso conectar um transmissor em 4 receptores, ok? Então, eu posso transmitir para 4 receptores. E quanto mais eu vou conectando receptores, menos vai ficando menos forte aí meu alcance de sinal, tá? Mas 50 metros em ambiente aberto é bem grande, tá? Assim, uma quadra, não seja uma quadra muito grande, né? Daria umas 2 quadras de futebol, por exemplo. Ok, então
até um pouco mais, umas 3 quadras de futebol. Não um campo de futebol, quadras, ok? Mas assim, acho que dá para ter noção quanto que é 50 metros, né? E então é isso. 1 para 1. Eu não vou repetir, você pode voltar o vídeo aí e dar uma olhada no que eu falei, tá? Mas basicamente 1 para 1 é 200, 1 para 2 100, 1 para 3 75 e 1 para 4 50 metros, ok? Agora sim, com objetos ali no meio, por exemplo, paredes ou você colocando aí obstáculos nisso, é um sinal, como qualquer outro sinal. Então, assim, vai acabar diminuindo. Então, assim, depende para cada ambiente. Por exemplo, para uma parede você consegue transmitir, ok? Mas assim, essa distância ela é para ambientes abertos, ok? Então, assim, procure, se você for usar, ok? E tiver algum obstáculo, por exemplo, parede e tal, procure não deixar muito distante, ok? E procure também utilizar ele em ambientes abertos, ok? Mas funciona entre paredes e essa é basicamente a distância que você consegue transmitir com o Lemorelli R1000, ok? E a próxima tem atraso na transmissão? Então, esse é um ponto que, se você for na descrição do Lemorelli, ele vai dizer que o atraso é de 50 milissegundos, ok? Inferior a 50 milissegundos. Mas, assim, esse atraso é a partir, assim, de 5 metros, 3, 2 metros, já começa esse atraso. Mas também ele não aumenta, assim, a partir de 5 metros ou, sei lá, 2 metros, ele já começa esse atraso. Então, assim, para colocar esse atraso, ele é constante na distância, ok? Mas vai ter esse atraso, ok? De 50 milissegundos. É um atraso que ele é imperceptível, assim, a olho humano, ok? É bem pouco mesmo. Talvez só aquela pessoa que ela é muito assim, por exemplo, 50 milissegundos 1000 milissegundos é 1 segundo, ok? Então, 50 milissegundos nem dá 1 segundo, assim, que 1 segundo é um atraso bem grande, né? Mas é bem pouco, né? É bem pouco atraso. Então, assim, tem atraso na transmissão? Sim, tem. A partir de 1 metro ou 2 já tem um atraso de 50 milissegundos, mas esse atraso não aumenta com a distância. 50 metros aumentou para 1,5 segundo. Não, esse atraso se mantém, ok? Mas assim, é bem perceptível, tá? Não vai ser aquela coisa que vai ficar... você vai passar o slide, vai passar 1 ou 2 segundos para passar o slide lá. Não, é uma coisa bem rápida. Bem rápido. Por exemplo, meio segundo seria 500 milissegundos. Então é menos de meio segundo. Então é bem rapidinho, ok? Você não vai ter esse tipo de problema com atraso na transmissão. Eles transmitem áudio e vídeo? São perguntas que realmente as pessoas têm essa dúvida. Eles transmitem áudio e vídeo? Sim, transmite áudio e vídeo. Se você estiver transmitindo por alguma coisa que tenha áudio, tenha vídeo e tem áudio também, né? Ele vai transmitir áudio e vídeo, ok? Ou transmitindo só vídeo, transmite. Só áudio, transmite, ok? Você só não pode se confundir aí e colocar, por exemplo, na transmissão você coloca um receptor e em quem vai receber você coloca um transmissor. Por exemplo, eu quero transmitir do computador para uma TV. Então eu vou colocar no computador o transmissor, numa entrada de transmissão, ok? E na televisão eu vou colocar numa entrada de recepção, ok? Uma entrada de input, eu vou colocar o receptor, ok? Só não se confundir com isso. Mas assim, ele transmite áudio e vídeo, ok? Sem problema. E
Basicamente é isso, ok? Eu acho que eu falei tudo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Fique à vontade para perguntar. Quem sabe eu faço um outro vídeo. Mas essas foram as dúvidas mais comuns aí que eu tive, né? No sentido de receber esse tipo de pergunta, ok? E até quando você vai trabalhar com esse tipo de pergunta, de produto, você fica na dúvida, né? Algumas coisas. Então, eu vi também em comentários. Então, essas foram as dúvidas. Espero que tenha atendido aí, que tenha sanado alguma dúvida que você tenha. Mas, transmite bem o sinal, então é 1080p. Eu vou falar as coisas básicas do Lemorelli, assim, até porque às vezes você também não conhece esse transmissor. Ele transmite 1080p. Ele transmite, um transmissor pode transmitir para até 4 receptores. Então você consegue, por exemplo, transmitir a imagem do seu computador para um projetor, para uma TV e para, sei lá, uma outra tela que esteja mais distante ali para retorno para quem tá fazendo alguma outra coisa, para ela ver o que está acontecendo. E transmitir também para sei lá, uma tela que fique no chão ali para a pessoa ver os comentários que está acontecendo durante uma live, por exemplo. Então, transmitir um transmissor para 4 receptores. Qualidade do material, ela é excelente, ok? É um material muito bom, é resistente, não é feio, ok? Você pode colocar ele, você não vai ter problema da pessoa olhar aquele trambolho ali. E também não tem fio, né? Acho que isso eu não preciso nem falar, né? Não tem fio, então você consegue fazer transmissões aí sem fio, ok? Então, essas são as informações aí, perguntas que eu recebi, ok? Até passando informações para esse cliente que está fazendo um orçamento. Ele está fazendo um orçamento para colocar 4 pares de transmissores, ok? HDMI. E ele vai colocar em cada sala, e ele me fez essa pergunta, se o sinal ia bem e tal, e aí eu passei as informações para ele, e eu pensei, fazer esse vídeo porque são coisas que as pessoas podem ter dúvidas, ok? Se você tiver interesse, nós temos esse transmissor à venda, link tá na descrição, pode entrar lá, tem o WhatsApp também, para você mandar mensagem, WhatsApp da loja. Então é Luz Eletrônicos, você pode entrar lá, perguntar sobre os transmissores, pode comprar apenas um transmissor, pode comprar o par, comprar um transmissor e 2 receptores. Então você pode fazer seu pedido, ok? Tirar suas dúvidas também, mande mensagem no WhatsApp se você tiver dúvidas. E basicamente é isso, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário. Valeu!